o emocional é muito importante para você atrair o voto. O emocional, o físico também, porque quando a gente fala, por exemplo, de um Fernando Collor de Mello, você está falando de um sujeito que, para a gente que é dessa época, né, vinha ali do Itamar Franco, um senhor frágil, né, e etc., para um sujeito que era atleta, era bonito, era jovem, né, o Fernando Collor tinha essa imagem. Isso também é importante, de alguma forma, no inconsciente do eleitor, essa coisa do político, ou não? Porque a gente tem casos também onde você está falando de políticos que não têm esse perfil. Aí eu sei que o Piperno fez um estudo muito amplo, principalmente das campanhas lá nos Estados Unidos. Eu vou para o caso do Biden, por exemplo, que não tem nada desse estereótipo do Fernando Collor, né? Quer dizer, o quanto a questão do físico é importante mais do que do emocional. Vocês que trabalham com essa questão de campanha, você consegue dosar isso? Eu acho que é difícil você isolar essas variáveis, né? O que a gente sabe hoje dentro do marketing político, e muito em função de desenvolvimento dentro da psicologia política, dentro da ciência política como um todo. Essa questão de você ter um padrão de beleza, né, reconhecido socialmente, construído socialmente, e ver uma pessoa que você comumente vai ouvir na rua, bem, essa pessoa é bonita, é mais fácil de fato. E isso não só para conquistar voto, para conquistar qualquer coisa, né? Se você está dentro desse padrão social que foi estabelecido de beleza, de fato você vai conseguir mais voto do que quem está fora desse padrão. O que não dá é para isolar a variável no sentido de dizer que isso é mais importante do que aquilo. Então, e você tem também a mudança de comportamento do público ao longo do tempo. Agora, essa questão, por exemplo, o que é consenso é que o eleitor ele não tem esse processo tão racional como algumas pessoas, tipo, não, ele tomou essa decisão porque eu falei isso, e aí ele analisou, ele viu uma pesquisa e ele decidiu. O eleitor ele é muito mais emocional, na verdade, e essa questão, inclusive, das características físicas, né, dessa questão da beleza, ela está muito mais associada também a essa questão da emoção, porque isso de alguma forma vai mexer com você também, e por diversas questões do funcionamento do nosso cérebro e de como ele se desenvolve e das características que essa pessoa passa pra gente. Você acha que a pessoa que se vitimiza tem mais chance de ter votos? Isso vai depender. A gente tem características de alguns tipos de candidatos que sim se beneficiam muito disso, enquanto outros não conseguem executar tão bem. O que a gente costuma dizer dentro do marketing político, inclusive qualquer estratégia, ela vai precisar atender a alguns critérios. Quem é teu público? Qual é a tua mensagem? Qual é o sentimento social que está colocado naquele momento? Então, por exemplo, em 2018, a gente tinha um sentimento social muito forte de renovação, né? Qual era a grande frase de 2018? Precisamos mudar tudo isso que está aí. Sim. Né? Em 2020, já no meio da pandemia, a grande demanda era por responsabilidade, por experiência, por honestidade, que eram as grandes crises que a gente estava vivendo naquele momento. E a gente está falando de um espaço de tempo de 2 anos, onde o sentimento social virou completamente. Onde, obviamente, boa parte daqueles políticos que cresceram muito em 2018 decepcionaram muito o público, né? A gente tem aí o Frota, a gente tem a Joyce, a gente tem algumas figuras que surfaram muito naquele movimento de 2018 e que depois decepcionaram o seu público. Eu acho que é mais por causa da traição, né? Eu aprendi que, vendo esses exemplos, que o eleitor, ele pode não gostar da pessoa, pode gostar, mas ele não aceita uma coisa chamada traição. Então, esses dois que você citaram se elegeram nas costas do Bolsonaro e depois viraram as costas para ele. E o público rejeitou um extremo, tanto é que saiu de 1 milhão de votos, 1,5 milhão, não me lembro ao certo, e, salvo engano, teve 13 mil votos na campanha. E isso deve ser decepcionante, né? A pessoa deve entrar em depressão, você sair de 1,5 milhão de votos para cair para 13 mil, mas eu vinculo muito a isso, não sei se estou certo ou não, a traição. Que o povo entende como traição. Como que se você passa uma campanha inteira falando, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Aí você ganha, você vira a chave e você esquece desse político que foi importantíssimo para a eleição dessas pessoas
e depois você toma uma catracada aí nas eleições, né? Você toma aquela pancada aí na hora que você abre as urnas e vê que a sua estratégia não deu certo, muito por causa das suas atitudes. Talvez se essas duas pessoas não tivessem usado a imagem do Bolsonaro e tivesse feito uma oposição, a rejeição não seria tão alta. Mas os dois usaram a imagem do Bolsonaro e usaram muito. Como acontece agora, um monte de gente se elegeu nas costas do Bolsonaro e a gente vê virando as costas o tempo todo. Eu tenho certeza, isso é senador, é deputado, eu tenho certeza que nas próximas eleições a resposta deles vão vir na urna. Tem alguns elementos, eu acho que a gente supervaloriza um pouco essa questão da traição. Vou dar 2 exemplos que são pontos fora dessa curva que você apresentou. Por exemplo, o vice-presidente Alckmin, que muita gente diz, né? Era um grande inimigo político, adversário político do presidente Lula, e sai do PSDB, vai para o PSB, faz um giro político ali razoavelmente... Mas o Alckmin, nesse caso aí, ele não foi traído também? Não, eu acho pelo que tem próprio PSDB, por outro disso, político mas também muito forte. Mas a gente poderia dar outros exemplos, nesse mesmo sentido. Por exemplo, o próprio Moro, né, que vira ministro da Justiça do Bolsonaro, sai do governo e depois se elege senador. Eu acho que, como tudo na vida, vai da forma como você apresenta ao público. O que de fato faltou para Joyce, eu dei 2 exemplos que de fato estavam muito marcados nessa situação, mas a gente poderia trabalhar com vários outros nomes que também caíram nesse momento de... Teve por exemplo, se a gente pegar percentualmente, a renovação de 2018 ela é muito maior do que a renovação que teve em 2022. Quase uma questão de sentimento social mesmo, que estava colocado ali. E a gente poderia trabalhar com vários outros exemplos. Eu acho que sim, a depender de que figura você esteja traindo, de como isso foi apresentado para o público, das suas justificativas em relação a isso pode colar mais ou menos no público.